Véspera de feriado, gente, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Nosso penúltimo encontro e também nessa véspera, nós tivemos colegas que, inclusive, ontem me procuraram para antepor, né, a reunião de hoje na minha turma de terça-feira. Fizeram isso, talvez, né, já para aproveitar um feriado aí prolongado. Mas estamos aqui, né, para a nossa penúltima reunião. Antes de continuar, já perguntei para a Paula, a Vandeli já apresentou, a Mary também. Margarete, você tem alguma preferência da ordem da apresentação na semana que vem? Que eu já coloco na planilha. Não, professora, para mim é tranquilo, pode ser qualquer horário, qualquer. Tá. Que vai Então, ter, vou fazer vai de ter que forma apresentar mesmo. Tem, não tem como fugir. Aí Isso. então eu deixo lá de forma aleatória e eu geralmente já deixo os links de vocês nas tabelas também, para daí na hora a gente facilitar ali o compartilhamento. Tá, então eu deixo de forma aleatória, porque às vezes a gente tem preferência apresentar no começo ou no final, e aí eu sempre pergunto como é tranquilo, a nossa turma fica também bem, para eu me organizar quanto a isso, bem sossegado. Então vamos para a reunião, né, de tema o estudante protagonista e o seu projeto de vida, né? A nossa nona reunião. Lembrando que a galera lá na semana 3, né, que teve essa reunião porque era feriado de carnaval, já trabalhou essa temática, então a gente está trabalhando hoje. Já vou explicar o porquê que eu estou reforçando isso e relembrando esse detalhe. Também lembro da importância, né, de vocês aqui nessa formação e o quanto é fundamental a participação de vocês de forma ativa, né, para que vocês consigam compartilhar as ideias de vocês e, claro, né, por meio ali da câmera, é como a gente, né, sabe que o nosso manual prevê a frequência de vocês, tá? Mary, tranquilo, obrigada por avisar, eu registro lá no meu RCO. Hoje, nós chegamos aqui, ó, neste episódio. O protagonista, né, que é o estudante, e o seu projeto de vida. Essa foi a mesma temática aqui na reunião 3, e nós lá na reunião 2, nós fizemos uma atividade que hoje a gente vai olhar para ela novamente e continuá-la, se for possível, né? Como para a galera da reunião 3 foi bem fresco, de uma semana para outra, para nós está um pouquinho distante, eu vou encaminhar para vocês novamente. Já faço vocês se lembrarem um pouco sobre essa atividade para a gente dar continuidade. Mas nossa agenda hoje é bem tranquila, ela tem um acolhimento um pouco mais estendido hoje, de 15 minutos, porque é essa atividade em específico que eu comento. Falaremos, né, do protagonismo e do projeto de vida, como isso está, inclusive, previsto o nosso programa do Paraná Integral. Teremos o Em Ação e Compartilhamento, já me adianto aqui que ele é individual. Hoje nós não teremos essa ação e compartilhamento em grupo, então cada um hoje faz o seu. E finalizaremos com o formulário do Queremos Te Ouvir e também a síntese, né, da nossa reunião de hoje. Nosso objetivo é, então, reconhecer o estudante, né, como protagonista e também o seu projeto de vida, faz parte, como nós sabemos, da centralidade do projeto escolar, e também compreender esse protagonismo, né, dentro da instituição de ensino do nosso programa, tá? Vamos ao acolhimento, que é digamos, memórias, né, que nós deixamos aqui lá na reunião 2. Então, lá na segunda reunião, a gente viu o início de uma cena de uma série. A gente propôs, né, uma estratégia de storyboard em que vocês fizeram como se passasse na escola de vocês, né, essa situação. Deixa eu mostrar a carinha aqui do storyboard para ver se vocês se recordam. Lembraram disso? Falava da diretora Paula, que assumiu a direção escolar naquele ano, iniciando a implementação dentro do programa do Paraná Integral, e aí contava que a professora Mara acreditava no poder dessa educação, mas enfrentava a resistência dos colegas e também dos estudantes. E aí os gêmeos, né, Etilane e o Etilson, estudantes, né, do Colégio Integral, ali, Integração, acreditam na educação como, né, oportunidade de realizar seus projetos de vida, né? Educação integral. Para hoje, nós vamos continuar aquela história que vocês já fizeram
Eu, inclusive, vou passar para vocês aquela que vocês entregaram lá na reunião 2 também, para vocês relembrarem. Eu não lembro agora, claro, né, se todo mundo tinha feito. Eu sei que nessa reunião específica a gente estava com colegas que eram de outra turma, repondo, né, algum encontro, assim. Teve gente, eu não lembro se essa turma teve, tá? Mas teve colegas que assistiram em outra turma, então não vai aparecer na folha inicial de vocês, mas vocês fizeram esse storyboard, cada um o seu, de acordo com esse exemplo. Hoje a gente continua. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, não o que vocês vão editar hoje, o que vocês já fizeram. Peraí, deixa eu só pegar o link aqui, eu vou deixar no chat para vocês. Esse foi o que vocês já fizeram, então só para vocês relembrarem rapidamente. Para hoje, a gente vai continuar essa história. Então, aqui, continuando o nosso episódio 2 de sugestão, seria, né, os gêmeos, né, a Etilane e o Etilson, conversando ali com a diretora, contando como a educação integral ajudou eles a encontrar um sentido na escola, nos estudos, projetando, né, o presente e também o futuro. Aí tem a diretora, né, custando acreditar, e ela fica pensando que quem deveria estar acolhendo e incentivando os estudantes seria ela, mas ela pensa, né, também o quanto está aprendendo com os estudantes ali naquela situação. E a mesma professora, a professora Mara, do episódio 1, que começa a perceber que os estudantes também têm muito para ensinar e que, né, potencializar o seu protagonismo é realmente uma boa ideia. Agora será a vez de vocês continuar a história de vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a história de vocês lá da reunião 2, só para vocês relembrarem rapidamente. Deixa eu só abrir aqui. Até eu já faço o exercício de dar uma observada, quem tinha feito, quem não tinha feito, mas eu vou encaminhar para vocês também, se tinha alguém faltando. Boa tarde para quem está chegando agora. Eu já estava achando você, Júnior, que já tinha ido viajar, que você já apresentou. Achei que você já ia viajar hoje, aproveitando a Páscoa. Na verdade, foi complexo hoje, por isso que eu atrasei. Então tá bom. Então, essa foi da reunião 2, a proposta é continuar. Eu sei, gente, faz bastante tempo, mas é que como a reunião 3, ela aconteceu para quem era de quinta e sexta, a gente de terça e quarta, ficamos aqui para a reunião 9 com algo bem distante. Então, é como um roteirista, né, de seriado, de filme, que tem uma longa pausa e tem que retornar ali o seu roteiro. Mas, enfim, na reunião 2, era a situação ali da diretora, da professora e dos gêmeos também. Vocês escolheram, né, que tinha o Cássio ainda, que era da nossa turma na época, que tem aqui o dele. Ele trouxe ali uma situação do Tiago assumindo a coordenação. A Ieda, acho que não estava presente nesse encontro. Aqui tem a história do Igor também, contando algo sobre o começo, né, da educação em tempo integral. A história da Laudenice, da Margarete está aqui também, da Maiara, que não está aqui nessa turma, mas também está. A Mary também tem a dela. A Natasha, ela fez ontem na turma B, então ela já fez ontem a continuação. A Paula, a história está aqui. O Paulo não fez. Pedro não já está mais aqui. Rafael, a Vanderly, né, colocou aqui, resumindo, 3 situações. A Virgínia e o Júnior. Eu acho que talvez tenha sido a reunião que você não estava presente, não vou lembrar agora. Está aqui, não fez. A Alessandra, que era de outra turma, que fez com a gente. Então, esse arquivo que eu encaminhei para vocês é para vocês se lembrarem. Qual é a minha sugestão? Se vocês lembram, querem continuar essa reunião 2, a história de vocês, na de hoje, beleza, pode fazer. Se não, a minha sugestão é agora, abrindo o arquivo da reunião de hoje, deixa eu abrir aqui para vocês. Continuando a história de vocês, trazendo uma nova perspectiva, mas ainda trazendo dentro desse formato que é storyboard, como a gente chama. Deixa eu ver se eu mandei o arquivo certo. Coloquei o arquivo certo. Então, para hoje, eu também coloquei os nomes de vocês lá no final. Deixa eu só mudar a apresentação só para vocês olharem. Coloquei o nome de vocês nos slides ali, já editei até quem não está mais na turma, ou até colegas que participaram em outra turma, já consegui fazer a edição, para vocês hoje continuarem. Então, aqui tem o nosso exemplo,
trazendo a evolução ali desse processo da resistência dentro daquela escola, dos gêmeos, né, os estudantes, a diretora Paula, a professora Mara, como aconteceu na sequência, né? Então, a ideia é vocês escolherem personagens. Então, no slide 3, vocês têm as opções, não apaguem ele, só cliquem com o botão direito do mouse em copiar, procurem onde está o storyboard de vocês, cliquem em colar e arrastem ele para o lugar certo, e aí vocês conseguem mover esse personagem e fazer a edição, tá? Então, a ideia é você definir os personagens, as características dessa cena, e aí continuar a sua história, trazendo ali agora, né, algo relacionado principalmente ao protagonismo e o projeto de vida. Se puderem, continuar a história que vocês iniciaram lá na reunião 2, não na reunião anterior, como está naquele slide, esqueci de alterar, tá? Então é isso, gente. Procurem, eu coloquei ali no canto da Ieda, do Igor, da Denise, o nome de todos vocês aqui no final. Claro, né? O do Júnior não está em ordem alfabética, porque eu segui a ordem do RCO e você ficou no final mesmo, mesmo que eu tenha escrito com a letra J. Vou deixar 10 minutos, vocês bem à vontade, fazendo a edição desse momento aqui do acolhimento. Vou colocar um cronômetro na tela. E aí a gente segue. Quem estiver no celular, eu já confesso que terá um pouco de dificuldade, tá? Margarete, pode comentar, por favor. Professor, eu posso fazer depois, porque eu estou no celular e estou terminando um trabalho aqui que eu preciso enviar para o núcleo ainda hoje, sabe? Tá bem corrida a minha vida hoje aqui na escola. Pode. Eu, inclusive, fiz uma edição dos links que eu deixei lá no Classroom, lá no mural, onde eu coloco o lembrete da reunião, os slides, de inserir esse link, tá? Eu agora vou inserir no WhatsApp também, não sei se você está, só porque não mandei no WhatsApp anteriormente, mas pode sim, daí depois você pode fazer, o link já está lá, é o mesmo arquivo. Ah, então tá bom, então, professora. Obrigada. Imagina. Ele não está no... Verdade. Ô, professora, eu não entendi. O que é para fazer? Oi, Virgínia, boa tarde. Boa tarde. Lá na reunião 2, não sei se você vai lembrar, não sei se você estava aqui a hora que eu mostrei, a gente fez aquela historinha. Eu lembro que a gente fez. Isso, você vai continuar hoje ela. Ah, tá. E ela tá onde? Eu vou mandar de novo aqui, não sei se você estava já quando eu encaminhei. Tá. Nesse link aqui, ó, peraí. Tá. Deixa eu só copiar e colar. Tá bom. Tá nesse link aqui, tá com o teu nome lá no canto inferior esquerdo, tá? Acho que eu mandei o errado, gente. Peraí, eu mandei o errado. Não é esse aí. Ignorem esse último que eu mandei. Eu mandei os slides. Tá em feriado já, né, Wanda? Pois é. Eu acho que eu fechei. Calma. Oh, meu Deus, eu fechei mesmo. Deixa eu pegar aqui. Mas eu mandei lá no WhatsApp. Isso eu fiz. Calma. Agora sim, Virgínia, é esse link. Prof, o primeiro tá certo, né? Aham. Tá. O primeiro, Laudenice, depende qual o primeiro. O primeiro tem o da reunião 2, que eu mandei para vocês relembrarem o que vocês fizeram na reunião 2. Aí agora eu mandei da reunião de hoje. Será que é esse que você abriu? Eu abri o primeiro, então é para abrir o último para fazer, né? Melhor você abrir esse último, que daí foram muitos links encaminhados aqui. Tá. O último é o que é para você fazer hoje. Ok.
Professora, eu fiquei na dúvida. A gente deve dar continuidade naquele exemplo que está ali no episódio 2, ou o que vamos fazer? Na tua história do episódio que você fez na reunião 2, você tinha colocado, inclusive, cadê o teu aqui? Você tinha feito uma história que a pedagoga Paula assumiu este ano a parte pedagógica do colégio, ficou assustada sobre estar responsável pelas turmas integral, daí você colocou que logo saiu procurando informações de como funcionava, foi desesperador e aos poucos está se adaptando. Aí agora você continua essa história que você criou lá na reunião 2. Prof, eu também não lembro qual que é a minha história, não encontrei ali. Não? Tá, deixa eu... Também não lembro, professor. Tá, vou mandar de volta. Aqui, agora, o último link que eu vou mandar é o link da reunião 2 para vocês revisitarem. Peraí. Acho que todos que estão aqui estavam nessa reunião. Agora mandei o link da reunião 2 para vocês revisitarem. Vou aumentar um pouquinho o tempo, já que vocês estavam com dúvida. Deixa eu tentar mudar o tempo aqui, aumentar um pouquinho do cronômetro. Eita! Eu sei, eu também não curti muito a ideia, para ser bem sincera, de relembrar lá da reunião 2, né? Mas, como a gente trabalha agora com roteiros e não com a ordem das reuniões, por conta dos feriados, ficou assim um pouco bagunçado, gente, mas no final dá certo. Quem não lembra, minha dica é fazer algo voltado ao protagonismo e projeto de vida do estudante para hoje, tá?
Vamos ver o quanto vocês exercitaram, né, a criatividade. Sei que, né, como foi algo para continuar, como é a proposta original, algo da reunião 2 faz um bom tempo, ou até como vimos alguns colegas não tinham feito, não tinham que fazer hoje o seu primeiro episódio, vamos dar uma olhada um pouco aqui nas histórias de como vocês as deixaram para o encontro de hoje. Eu vou apresentar bem rapidinho. Eu vejo também que algumas não estão totalmente completas, mas a gente dá uma olhada, pelo menos, no que vocês iniciaram. O link eu deixei disponível, então, para vocês depois fazerem edição, conforme vocês conseguirem aí, ao longo até mesmo da semana. Do feriado não precisa, gente, até quarta-feira que vem terminando, tá bom. A Ieda acho que não está aqui com a gente hoje, não vi, na verdade. Ah, ela está sim. A Ieda tá. Achei, Ieda, você. Da Ieda não conseguiu fazer, Ieda. Não. Oi. Acho que eu faltei na segunda aula, né? Eu acho que sim. Eu li os slides, procurei entender, entrei até aqui nas redes sociais do colégio para ver alguma coisa, mas não consegui fazer. Ah, beleza. Era criar uma historinha. Até fica a sugestão para a gente usar em sala de aula, né? Que é usar o storyboard. Ao invés de uma história em quadrinhos, entregar uma folha para eles colocarem, né, nesses quadros, personagens, e descrever o que está acontecendo. E lá na reunião 2, a gente teve a proposta, na verdade, de fazer digamos, como se fosse o primeiro episódio dessa história, retratando, né, ali, pensando no colégio em tempo integral, uma história de uma cena que se passasse ali na escola, sabe? Daí a gente teve um exemplo e cada um fez o seu, mas não tem problema. Ieda, depois dá uma olhada aqui no material do acolhimento, se você quiser inserir depois, fique bem à vontade. O Igor acho que chegou agora. Aqui a Laudenice, né? Ela colocou a história dela, né? Que todos da comunidade escolar estão animados com a nova educação, sendo que, né, serão os protagonistas, né, da sua história. E aí eles estão realizando reuniões para esclarecimentos, né, após muitas dinâmicas de acolhimento, e os ditos soldados realizaram, né, a acolhida com muita animação e surpreendeu todos, né. Eu não sei se cortou, né, Laudenice, porque ele fica com uma letra muito grande ali na hora da edição. Deixa eu só voltar aqui para ver se eu consigo ver. Essa educação que promete. Agora consegui ver o final. Margarete vai fazer depois. A Paula colocou que aos poucos, né, a pedagoga Paula começou a se adaptar, a ver o potencial do programa, percebeu que o Integral oferecia uma oportunidade única para os alunos desenvolverem habilidades, competências que vão além da sala de aula tradicional. Aí ela traz também que estão, né, desenvolvendo habilidades importantes, como trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico. Eu acho que ela estava movendo aqui os personagens para ilustrar a história. Ixi, aqui cortou para mim. Quem é? Deixa eu só voltar aqui. Eu não sei quem fez esse, gente. Acho que tirou o nome que estava aqui embaixo. Não vi quem foi. Eu. Ah, foi a Vanderly? Isso. Então, a Vanderly coloca aqui, né, que o Marcelo dialoga com os outros alunos para reunir um grupo para montar uma chapa e concorrer à chapa do Grêmio. E após, eles vão até a direção tirar dúvidas sobre o assunto. E a história continua, né, Vanderly? Isso, não terminei. Ah, não tem problema. A Virgínia coloca a pedagoga que está iniciando o trabalho, atendendo os alunos, conversando sobre preconceito, com aqueles que precisam melhorar o rendimento escolar. E aí, os conflitos sempre estão presentes, mas o foco é a aprendizagem e a conscientização de estar na escola para aprender a ser protagonista, e é a batalha da vez. Aí continua a história, acho que não deu tempo de continuar, né, Virgínia? Eu sei que aumentei o tempo, mas como o começo ali foi um pouco, né, duvidoso, daí, enfim, acredito que o trabalho, né, dê tudo certo.
Aqui também cortou, acho que é o Júnior, tá por cima. O professor Júnior não entendeu, pois soltou e está sentindo estranho, hein? Meu Deus, vou ter que voltar aqui para eu puxar o texto para eu ler. Deixa eu arrastar aqui. Estranho em não saber. Aí você colocou o ícone mais enigmático das opções, que é aquele morcego com narizinho de porco, né? É um bicho estranho, né? Então... Sim, por isso você usou a estratégia, né? O storyboard aqui de colocar, inventar uma historinha. Mas era a ideia colocar como que acontece, né? Esse protagonismo, projeto de vida ali na escola, continuando lá a reunião 2, que você não estava. Não tem problema. O link, então, gente, ficou ali para vocês no próprio mural, mandei no WhatsApp, é um arquivo, né? Um docs do próprio Google, depois vocês podem abrir, finalizar, ou quem não conseguiu inserir agora as informações, fazer isso depois na sequência, tá? Então, voltaremos aqui para a nossa temática de hoje, trazendo a parte teórica fundamentada desse protagonismo, do projeto de vida que nós tanto falamos, e por isso a gente trouxe isso até hoje para pensar nessa continuação da história de vocês. Eita, que meu slide não quer ir hoje. Meu slide, sim, tá feriado já. Aí eu trago para vocês agora um vídeo institucional que fala deste protagonismo e desse projeto de vida dentro do programa Paraná Integral. Eu sou uma jovem protagonista. Vou ser protagonista do meu próprio futuro. O que é ser um jovem protagonista é você saber liderar, é você saber guiar os seus amigos, é você saber dar um caminho para eles. Para mim, ser um jovem protagonista é capaz de ser o sujeito construtor do meu projeto de vida e também de tomar a frente das situações do dia a dia. Eu sou uma jovem protagonista. Trazer o protagonismo para os alunos em sala de aula é trazer muito as nossas vivências, dá-los essa liberdade, né, para que eles pensem como jovens, pensem a longo prazo e não somente a curto prazo, que o que eles estão vivendo hoje é uma fase acadêmica. E isso vai prepará-los para o que vem pelo mundo lá fora, para que eles consigam trabalhar na sociedade, o que eles aprendem dentro da escola e para a vida também. O projeto de vida ajuda bastante a gente a saber qual é o nosso futuro, o que a gente quer. Então, assim, se eu quero ser médica, eles vão ensinar a gente correr atrás disso, a gente ir atrás. A educação em tempo integral é como se fosse a segunda casa pra gente. Então a gente se sente muito confortável aqui. Acaba criando laços não de amizade, sim de família. Porque, querendo ou não, a gente fica mais no colégio do que em casa, né? A gente tem um conforto de compartilhar as nossas experiências com as pessoas. Tudo se torna mais leve. Bom, é que você aprende a lidar com as pessoas e saber lidar consigo mesmo. Você aprende a entender os lados das pessoas, saber até onde vai sua liberdade, saber como respeitar os outros. Então, assim, você aprender a conversar, você criar laços, significa muito. E sim, é uma segunda casa. E agora a gente faz uma reflexão, gente. Na escola de vocês, podem colocar número 1 no chat. Se existe quem acredite que o protagonismo é permitir o estudante a fazer o que ele quer, ou podem colocar número 2, se na escola de vocês tem a compreensão de que o protagonismo, né, ele acontece num processo de escolhas responsáveis. Número 1, podem pôr no chat. Na escola de vocês, o estudante faz o que quiser, ou no número 2, é um processo que envolve escolhas responsáveis.
Lá o Denise 2, o Júnior 2, a Ieda 2, Igor também 2. Mas tem gente que acredita que é o contrário? Os alunos na escola de vocês, eles entendem que é um processo de escolha responsável ou eles acham que eles têm que fazer o que eles bem querem? Tem esses, né? É um processo de construção. Ah, Vandeli, tranquilo, eu vi que você retornou agora. É um processo de construção, né, gente? Mas, infelizmente, que bom que aqui a gente tem um grupo que colocou que há a compreensão, né, desse processo de escolhas responsáveis, porque, às vezes, esse protagonismo, ele se confunde com essa questão de achar que é fazer o que eles bem quiserem dentro de vários contextos, né? E aí a gente vem para a parte um pouco mais teórica, uma fundamentação de como, na verdade, a condução desse protagonismo, ele acontece na escola. Aqui é uma tabela, assim, eu sei que está um pouco teórico, assim, para a gente compreender, mas eu vou tentar explicitar ela de uma maneira um pouco mais dinâmica aqui. Então, esse processo de protagonismo, ele não é realmente dessa liberdade, só pela liberdade para o estudante. Esse processo, ele envolve etapas. E essas etapas, né, olhando ali a primeira coluna, ela vai envolver a iniciativa por parte do estudante, o planejamento, a execução, a avaliação e a proposição desse resultado. E aí, como que acontece de forma geral? No primeiro momento, não sei se alguém vai discordar disso, acontece uma certa dependência. Quando a gente coloca o protagonismo em movimento, eu não digo o primeiro momento da escola se tornando integral, mas das ações que acontecem de protagonismo. No primeiro momento, geralmente nós, enquanto professores, a gente acaba tendo um papel mais ativo, a gente avalia ali os nossos estudantes, a gente, na verdade, executa determinadas ações para engajar os estudantes nesse protagonismo, porque tem uma fase de dependência. Eles ainda são dependentes antes de terem, né, o seu pleno protagonismo de um adulto responsável, vamos dizer assim. Não sei se alguém discorda um pouco disso. Então, a primeira fase, a segunda coluna, é a fase de dependência. Para cada uma dessas etapas, eles dependem da gente, principalmente. Aqui eu estou falando do professor, mas a gente pode incluir aqui, de forma geral, todos os educadores de uma escola, né? Equipe pedagógica, equipe diretiva, até o pessoal que trabalha, né? Os agentes educacionais, tanto da secretaria, ou até mesmo os agentes que trabalham na cozinha, entre outros espaços da escola, tá? Na terceira coluna, a gente tem o processo de transição. Digamos que é quando a gente, em conjunto com os estudantes, a gente consegue desenvolver algumas das ações. As iniciativas, a gente faz os planejamentos, a gente executa essas ações e até mesmo avaliá-las para colocá-las em prática. Então, no primeiro momento, eles são totalmente dependentes. Em um segundo momento, depois de toda essa orientação, a gente consegue se juntar aos estudantes para fazer cada uma dessas etapas, e aí chega no momento, né, que é o ponto final desse processo, que é quando eles desenvolvem a autonomia. E aí é quando os estudantes, eles têm as suas próprias iniciativas, é quando eles conseguem, sem essa dependência, planejar, executar e até avaliar. E dessa forma eles se apropriam, né, de todo esse processo ali, por conta dos resultados que eles conseguem observá-los. Então, para a gente entender de forma geral, se houvesse um infográfico, talvez seria um pouco mais dinâmico para a gente entender, a gente necessita, no início, que os estudantes, na verdade, né, recebam uma orientação, eles ainda são dependentes, né, disso tudo, e que o protagonismo do estudante, ele não acontece sozinho. Para atingir a autonomia, é todo um processo que a gente ali no momento de dependência e de colaboração, o nosso apoio enquanto educador, e de forma consciente, claro, de forma coletiva, vai fazer com que ele chegue na autonomia. E aí fazer as tais escolhas responsáveis que nós apontamos ali no momento anterior, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Ficou com alguma dúvida, algum apontamento sobre o fluxo desse processo de condução do protagonismo? Tranquilo? Conseguem visualizar isso
na escola de vocês, nos procedimentos que acabam acontecendo. Hoje não temos mais aula de protagonismo, né? Mas é uma prática educativa que ela é estimulada, né? Ela é muitas vezes possibilitada devido a essas ações, mas sempre vai iniciar no processo de dependência, seguido de colaboração, para que eles aí sejam autônomos. Eu, pela minha realidade, eu percebo que pouquíssimos alunos do 6º ano conseguem desenvolver essa autonomia já de cara, no primeiro momento, assim, até mesmo até o 2º trimestre ali. Então, a gente está num processo atual, pelo menos lá na escola de colaboração, com os 6º. 7º, a gente tem alunos já com bastante autonomia, alunos que estão na colaboração, mas espera-se que, dependendo das ações, eles ainda não sejam tão dependentes, né? E aí, do 8º para cima, eles se tornam menos dependentes, mas ainda rola muita colaboração para eles serem mais autônomos. No ensino médio, que é o caso de algumas escolas em tempo integral, a gente espera que eles já tenham autonomia, mas a gente sabe que eles, às vezes, confundem com a permissividade, né? Acham que é exatamente aquela opção 1 que eu dei para vocês, fazer o que eles bem quiserem em determinados momentos, mas aí que entra o nosso papel de colaborador, mediador nesse processo, né? Para realmente... principalmente de forma coletiva, acho que sozinho não acontece, né? Dar esse apoio e essa orientação, ok? Mas, continuando, a função da escola, como a gente, né, bem sabe, é promover a aprendizagem, né, para os nossos estudantes, mas que seja uma aprendizagem além dos conhecimentos, aqueles dos nossos componentes curriculares, né, os científicos e culturais, aquilo que é produzido ali pela própria humanidade, mas a gente precisa pensar numa função de despertar os sonhos também, que são muito importantes, de propósitos, para que eles tenham esse sentimento de pertencimento, para que eles, enquanto jovens, eles consigam reconhecer o seu lugar no mundo. E aí a gente, né, reforça a importância, né, no processo de aprendizagem para a construção do projeto de vida, para que eles se tornem, né, sujeitos autônomos, solidários e também competentes. Esse parágrafo aqui, um pouco, né, teórico demais, ele vem do nosso documento orientador, que é o que o nosso modelo do Educação em Tempo Integral prevê, né, o estudante protagonista e também o seu projeto de vida na centralidade do projeto escolar. Por que a gente fala disso? Isso é, na verdade, o que movimenta aqueles 3 eixos formativos que nós vimos nos encontros passados: a formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e também a de competências para o século XXI. Então, isso é o que movimenta esses 3 eixos. E quem são os protagonistas, né? Quem são as pessoas que fazem tudo isso acontecer e estão envolvidos nos saberes e fazeres? Os próprios estudantes. E isso vai acontecer com as práticas e vivências mediadas principalmente por nós, e, claro, né, parcialmente ou totalmente durante as aulas, as ações, que aí envolve toda a equipe escolar, para que eles tenham escolhas responsáveis, e aí vem algumas instâncias, como o Grêmio Estudantil, vem o Clube de Protagonismo, a liderança e os conselhos de líderes também. E nós, professores, a gente é protagonista dos saberes e fazeres, né, para os nossos estudantes, quando a gente integra os elementos do nosso currículo, quando a gente, né, planeja os nossos componentes, né, eletivos, como, por exemplo, na nossa própria docência, na tutoria e mentoria e também na coordenação. E, principalmente, aqui a gente traz a questão das salas temáticas. E, para a gente, né, finalizar essa parte um pouco teórica, a gente traz aqui uma frase, né, de Paulo Freire: educar é criar possibilidades para a produção ou a construção dos nossos estudantes. E aí vem uma reflexão. Como os educadores podem atuar para promover a construção do protagonismo deles? Então, como nós, enquanto professores, pedagogos, diretores, técnicos, né, que nós temos técnicos que, acho que nessa turma aqui não tem nenhum, mas temos técnicos que está também nesse processo de formação, como que a gente pode atuar para promover a construção desse protagonismo? E aí a gente reforça aqui.
É nós, enquanto educadores, ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É exercer a nossa liderança na escola e também ser o exemplo para a vida dos estudantes. O adolescente também tem, né, uma responsabilidade em relação a isso. O adolescente é o sujeito em desenvolvimento, o pré-adolescente, pensando no 6º ano ali também, né, as mudanças nas suas próprias fases, né, enquanto eles estão, né, agora na puberdade propriamente dita, a compreensão das singularidades e formações identitárias e culturais, práticas escolares diferenciadas, contemplar as suas necessidades e diferentes modos de inserção social. Então, isso a gente traz como papéis importantes, né, para desenvolver toda essa questão do protagonismo. Então, o papel do educador, a gente reforça, né, a mudança, né, aquela que a gente quer ver no mundo, e a importância da nossa liderança, tá? Então, a educação integral, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade no sentido de que esse programa, o qual a gente faz parte, a gente tem como objetivo garantir o desenvolvimento integral do estudante. É aquela, né, que envolve o intelectual, o físico, o emocional, o social, e tudo isso compartilhado, né, também com as famílias, com os próprios, né, estudantes também, e toda a comunidade. E por isso que a gente tem que apoiar esse adolescente a conquistar a sua autonomia, ele ser capaz de aprender, de viver, a fazer todos aqueles, né, eixos que são importantes para o desenvolvimento integral do nosso estudante. Ok, gente? Eu sei que foi uma parte um pouco densa, teórica, mas claro que muito importante para a gente discutir essa temática. E a liderança, só para a gente fechar aqui, é o que promove o protagonismo. Então, fica aquela, né, que se pergunta, como que eu posso atuar para contribuir com esse protagonismo, né, sendo um educador com uma liderança, né, exercendo essa liderança na escola? Alguém gostaria de responder essa pergunta antes de eu continuar aqui? Se arrisca? Como acha que né, você pode contribuir para o protagonismo do estudante de vocês na escola? Claro que vocês acredito que já façam muito claramente, né? Mas querem contar um pouco de alguma ação, algo dessa liderança que vocês têm para acontecer? Ninguém, vocês estão tímidos. Alguém já coordenou, ou foi padrinho, como a gente chama, de um clube de protagonismo? Eu pensei em falar o clube, mas é que eu achei que como a gente já tinha trabalhado esse assunto, né, em outros dias, porque assim, a questão do protagonismo deles, dentro do integral, pelo que eu entendo, é sugerido que seja feito em todas as disciplinas e todas as áreas e todos os momentos. Mas, efetivamente, a gente pode ver bem claro no Grêmio, no clube de protagonismo, nas eletivas, né, e nas ações mesmo que eles desempenham dentro da escola. E de que maneira? Por exemplo, os clubes ali da nossa escola são os próprios alunos que criam a temática. O que a gente faz? A gente auxilia na hora de cuidar dos horários e tal. Por exemplo, semana passada começou um clube de calistenia, né, que seria aquela força corporal e tal. Tem os meninos que fazem. Daí tem o clube agora de artesanato, que eles estão fazendo lá com pano de prato. Daí tem o clube do rap. Então são eles mesmos que fazem. A gente só auxilia em alguma coisa que eles precisam, como, por exemplo, ajudar a impressão de algumas folhas e tal. Tem o clube do RPG, que ontem, por exemplo, o pessoal do Manuel Ribas se juntou ao pessoal do Rui Barbosa, onde eu trabalho, e ficaram a tarde toda jogando, que foi que o diretor permitiu. Então eles fizeram uma roda de RPG e ficaram do meio-dia até 5 horas da tarde, se eu não estou enganado, jogando. Então, dessa forma, eles vão demonstrando o protagonismo deles. E assim, até comentei hoje com a pedagoga, eu estava fazendo pré-conselho, daí ela pedindo lá sobre os alunos e tal,
E daí, eu mostrando as atividades que eu faço, tudo que eu sempre registro e tiro foto, mando no grupo da escola. Porque, assim, não adianta você pedir para subir em árvore uma pessoa que não sabe subir em árvore. Então, por isso que o protagonismo deles em relação às atividades tem que partir deles. Eu não posso chegar para o menino que gosta de RPG e falar para ele jogar bola, chutar futebol, ou vice-versa, né? Então, tem que ser também dentro, além do protagonismo, tem que ser na área que eles se sentem protagonistas, né? E é exatamente isso, é quando eles se sentem pertencentes, né? E faz parte desse processo do protagonismo, né? Eu acho que você exemplificou muito bem, Júnior, o protagonismo e o movimento, e eu vou te falar um negócio que você falou, porque a gente já falou, é porque essa reunião foi a R3. Então, a gente que é de quarta, quinta e sexta, a gente teve aquela reunião não feita e está voltando em assuntos já trabalhado, sabe? Ficou um pouco... Não que tenha ficado desconexo, mas é que não ficou no mesmo fio que estava sendo traçado, né? Não, é que eu pensei que seria de alguma outra forma que você queria, não. sabe? Não que fosse Não, só... é isso mesmo. É dessa forma mesmo. É como a gente trabalha, as ações que acontecem. Até você comentou do clube, mostrou alguns exemplos que ainda acontece essa fase de colaboração antes deles terem a plena autonomia, né? As eletivas, o clube é um bom exemplo, mas tem também as lideranças. Na minha escola a gente tem os líderes de turma e tem os representantes de turma, por exemplo, né, que a gente tem os alunos monitores, que a gente também percebe que geralmente aqueles que são indicados são aqueles que se destacam, têm mais autonomia, né, para atuar, então eles já estão num processo que passou da colaboração, que ainda precisa de um professor mediador, mas já são estudantes que desenvolvem autonomia, né, um pouco, às vezes, melhor que outros, e dessa forma acabam até auxiliando, né, não precisam de tanto apoio do professor para as ações que eles fazem, mas eu acho que é isso mesmo. Oi? Mais um exemplo que eu acho que daria para entrar é assim, a professora Fran de Projeto de Vida e Protagonismo, né, e eu sempre somos os padrinhos do médio, porque a gente sempre faz as coisas diferentes, faz passeio e tal, tipo, a gente gosta disso. E o nosso segundo ano, esse ano, é a única turma do médio. O primeiro fechou, abriu e fechou porque tinha pouco aluno, e o terceiro não tinha porque o pessoal mudou, né? Todos eles saíram do primeiro ano passado e mudaram do segundo. Então, o que acontece? Pensando já na formatura, os próprios alunos do segundo foram atrás, correram, falaram com o diretor e tal, para ver se seria permissível fazer as rifas e promoções, e ele autorizou. Então, o que eles mesmos fizeram? Rifa de Páscoa já, hoje a gente fez o sorteio, foi muito boa, deu R$2.000, arrecadados com rifas de R$2, porque daí eles fizeram assim, quem vender mais ganha ovo, ganha não sei o quê, e daí foram, né, falando com o pessoal do sexto, do sétimo, eles iam todo dia, encontrei eles na rua, eles saíam da escola e saíam vender na rua. Então, tipo assim, eu acho que entra como protagonismo porque eles querem algo para eles querem uma formatura legal e sabem que às vezes os pais não têm condições, então eles já um ano antes se prontificaram, pediram se a gente podia auxiliar, né, e tal, e já foram atrás. E eu acho que vai dar bem certo, porque a gente viu que nessa rifa já deu um valor bem legal e tudo mais, então eles estão sendo protagonistas, né? Chega naquele momento em que, por exemplo, você quer algo para a tua vida, você tem que correr atrás. Ninguém vai chegar na tua casa e vai te dar um emprego, ou se te der um emprego, você tem que trabalhar, não é você ficar esperando alguém fazer por você, né? Não, muito bacana. Eu vou dar uma ideia, não sei se agrega também, Júnior, porque na minha escola acontece o mesmo movimento, só que os nossos lá na escola, gente, eles são um pouco mais lentos, digamos. Ano passado, eu e a outra prof, talvez eu tenha contado essa história ano passado, Júnior, não tenho certeza. A gente ajudou o segundo ano porque realmente muitos saíram para o terceiro, ficou uma turma pequena, e eles quiseram ter um momento especial ainda no segundo ano. A gente promoveu brincadeiras durante as festas temáticas da escola, tipo junina, Halloween e alguns intervalos do almoço. O que a gente fez? Brincadeiras simples, tipo assim, sabe aquele beer pong que tem em filme americano? Que é acertar a bolinha no copo com cerveja, mas daí era água, tá, gente? Óbvio. Mas que tem nos filmes americanos que você joga uma bolinha de ping-pong e tem que acertar o copo com líquido.
Brincadeiras desse tipo. Boca do palhaço ou boca da abóbora. Argola em cones. Derrubar lata. Acertar os materiais dentro de caixa. Brincadeiras simples. E eles vendiam as brincadeiras a R$1. Aí, no começo, eles juntaram um certo dinheiro, conseguiram doação e compraram brindes, caneta colorida, pirulito, pipoteca e etc. E durante as festas e recreios que eram liberados do almoço para eles venderem as brincadeiras e fazer as brincadeiras, a gente arrecadou mais de R$3.000. Eles conseguiram fazer uma festa numa chácara no final do ano, com churrasco, com tudo de direito, desde a manhã, almoço, lanche da tarde, transporte, que é caro, né? Aqui, pelo menos, é muito caro, e eles tiveram um dia como se fosse uma finalização mesmo de um processo. Eles quiseram se dedicar bastante no segundo ano, porque eles sabiam que muitos deles não estariam no terceiro, né? Enfim, fizeram isso, e fizeram brincadeiras, sabe? Aí eles vendiam pirulito premiado também, que ao invés de ser a rifa, vendia o pirulito por R$1, que tinha um número, e sorteava alguma coisa. A gente conseguia um brinco de uma loja aqui de joia da cidade, conseguia uma caneta bonitinha lá, comprava no Shopee com dinheiro que eles tinham arrecadado em caixa, e foi feito todo chaveiro que pisca, chaveiro que não sei o que, eles compravam essas coisas e iam vendendo, e juntou bem. Mas a sua rifa ter arrecadado R$2.000, que você falou? Em uma ação já é... A tua escola deve ser bem maior que a minha, né? Quantos alunos tem? Na verdade é sim, Wanda. Nós temos 150 alunos. Não! A minha escola tem 300 e pouco. Mas sabe o que acontece? Eles foram em todas as turmas e pediram a colaboração dos alunos para que cada um vendesse 3 rifas. E eles pensaram assim, vamos oferecer um brinde. Então, quem vender mais rifas ganha um ovo de colher, quem vender em segundo lugar ganha uma caixa de bombom e tal. E o que acontece? Os que mais venderam foram 6º e 7º, porque são os menorzinhos, né? Teve uma menina que vendeu 138 rifas. Meu Deus! Aí ela ficou em primeiro, aí em segundo ficou 2 meninos com 60 cada um, e daí a gente fez mais um terceiro que vendeu 50. Então, assim, eles venderam muito mais que o próprio pessoal do segundo. E o legal é que a escola abraça a causa, sabe? Então, eles são muito parceiros. Eles não têm aquela questão, por exemplo, eles vão ganhar, eles vão lucrar. Eles fazem porque, tipo, eu não sei explicar, assim. Os alunos são mais de boa, sabe, nessa parte. Então, eles colaboram bastante. Que massa. Daí, quando tem essa colaboração, acho que funciona super bem, sabe? Então, acho que é bem, bem importante. A gente também... O nosso público maior das brincadeiras, até por conta de ser brincadeiras, é o nosso 6º e 7º. Igor, o pirulito é um sucesso. A gente comprava no Shopee kit de caneta marca-texto bonitinha, que é um surto entre eles, com formato de sorvete e etc. Porque eu e a outra prof, a gente ajudava eles nesse processo. Eles arrecadaram, tem R$100 em caixa, vamos usar esses R$100 para comprar brindes. E aí a gente rifava não, fazia o pirulito premiado desses brindes que vendia horrores. Às vezes, eles vendiam os próprios brindes, as canetas, o surto eram as canetas diferentes, assim. E chaveiros que piscam, chaveiro de astronauta, chaveiro de foguete. A gente comprava tudo no Shopee, gente. Tava fazendo merchan aqui sem ganhar R$1. Porque isso aí é mais barato, comprava em grande quantidade. E aí, nosso público maior era 6º e 7º mesmo, sabe? Acontece, só para finalizar essa história, a rifa na minha escola é voltada para a arrecadação da própria escola, que não rolou esse ano. A gente fez um bingo. Dei dinheiro para a escola, né? Para nenhuma turma específica. Sucesso! Vendemos as cartelas, os doces do bingo, todas as doações dos professores, funcionários. E eu estou perdendo o bingo que deve ter começado agora, porque seria hoje à tarde. Então, lá eles mudaram a ideia da rifa esse ano, não lembro por quê, para um bingo, e deu super certo também. Venderam 3 cartelas por R$5 e uma por R$2. Não lembro agora. Eu sei que a gente conseguiu cartela para a escola inteira, alunos que estavam sem os professores compraram para os alunos, para todos participarem. Daí foi todo o esquema. Então, precisa da colaboração, gente, não adianta. E quando a gente tem a equipe, né, estudantes envolvidos e tudo mais, é muito bom. O Igor falando aqui, ó, de R$1.300, e a escola do Igor é bem pequenininha, gente, não tem nem 100 alunos, só lembrando. Na rifa, 12 alunos, aqui, ó, R$2.000 bruto,
tirando a cesta, né, de Cacau Show e brindes, deu 1.650, 1.700, um valor ótimo, excelente. A gente faz, esse ano eu abandonei, passei, falei que eu prestarei só consultoria, bazar. No primeiro ano de bazar, a gente arrecadou 3 mil reais na escola. Para minha escola, bem carente, é muito dinheiro, gente. Quando eu conto que deu 3 mil reais, as pessoas ficam chocadas. E a gente pagou um passeio para uma estância hidromineral aqui em Ouro Fino, que é a marca da água, não sei se alguém já tomou água Ouro Fino. Com tudo pago para eles, transporte, alimentação, até pão com Nutella que eles pediram, a gente conseguiu comprar, mas era um grupo específico de alunos que faziam parte do clube de moda, que a gente chamava para trabalhar no bazar, e também da eletiva de moda sustentável e minha eletiva de plantando ideias para um futuro sustentável. Foi um sucesso. O bazar funciona porque tem a contribuição da comunidade em doação, a gente abria para o público, e a outra ideia é que movimenta financeiramente ali a escola, né? O capital da escola, e fica bem legal. Gente, compartilhadas aqui algumas ideias, acho bem importantes até para trazer algo diferente para eles com um recurso que a gente não tem, que a gente consegue, né? Por conta desse trabalho que é feito. E agora, eu sei que vocês já relataram vários momentos que isso aconteceu na vida de vocês, a nossa atividade, ela é individual. Então, vocês vão trabalhar ali quietinho, a Vanderly não tanto, ela falou que está com 12 professores na sala dos professores. Vamos ver, Vanderly, como que você vai conseguir fazer. Mas acho que será bem tranquilo. A ideia é vocês agora, de forma individual, retomar sua própria história profissional. E nos contar aqui qual foi o momento que vocês se sentiram protagonistas da sua própria história. Se a tua história, enquanto professor, pudesse ser uma série ou um filme. Eu vou colocar aqui para vocês o link dessa atividade. Essa atividade, ela tem também o nome de cada um de vocês no canto superior, tá grifado em azul o nome de cada um de vocês, tá por ordem alfabética, né, do RCO. É esse link aqui. E aí eu vou deixar vocês 20 minutos, né, pensando um pouco nessa sua história profissional. A ideia é que vocês realmente valorizem o percurso de vida de vocês nesse registro. Você é o personagem principal da sua história, tá, gente? Vocês, enquanto personagens principais da vida de vocês, que história, enquanto professor, professora, pedagogo, pedagoga, diretor ou diretora, vocês acham que poderia dar um filme ou um livro? Beleza? Eu vou deixar o cronômetro aqui na tela novamente, 20 minutos para vocês trabalharem. E aí, daqui a pouco, eu já coloco o formulário do Queremos Te Ouvir, porque alguns já vão terminando. Se quiser já adiantar o formulário, daí fica bem à vontade, mas eu vou passar daqui a pouco. Só para ninguém se adiantar com o formulário, ao invés de focar aqui no nosso motivo principal da atividade, que é escrever você enquanto protagonista. Beleza? Deixa eu só mudar aqui para o cronômetro. Só atrapalhando um pouquinho, ele já vem com uma frase, tá, gente, para todos vocês ali, iniciando a história, retomando minha história profissional. Vocês podem continuar no próximo parágrafo, naquela frase mesmo ali, tá? Quiser alterar a frase também inicial, fiquem à vontade.
Tá bom, Mary. Feliz Páscoa para você. Até semana que vem. Não sei se ela já saiu. Ah, não, ela tá ali ainda.
Oi, Laudenice, tá bom, obrigada por avisar. Tá quase acabando, a gente vai voltar, é bem rapidinho. Retornando, então, aqui, gente, né? Eu vi que vocês conseguiram, né, inserir ali um pouco da história de vocês, pensando vocês enquanto protagonistas no papel principal de uma história que é só de vocês, mas enquanto educadores, professores, equipe pedagógica, diretores, né? Dependendo da função que vocês exercem na educação. Agora, eu gostaria de saber se alguém, né? A gente tem um tempinho aqui, o esperado é que 2 ou 3 de vocês possam nos falar um pouco desse protagonismo. Posso aqui até projetar a tela para fazer a leitura, ou se quiser falar livremente, sem ler essa história em específico. Quem se voluntaria um pouco para falar sobre o seu protagonismo? Virgínia, por favor, eu vou correr ali para a sua página. Ui, acho que eu passei. Aí, Virgínia. A minha história de início, assim, de carreira, de concursada, foi bem diferente, assim, porque eu fiz o concurso de 2013. E esse processo foi um dos concursos mais difíceis que teve, porque foi a prova escrita, depois teve redação, depois teve a prova didática. E foi em 2013, eu tinha acabado de casar, eu casei em 2012. Daí eu fiz a prova escrita, fiz a redação e passei, fui classificada. E daí, em 2014, eu fui convocada para a prova didática. E eu estava grávida. E eu ia ganhar nenê próximo dos dias que era o dia que eu tinha que apresentar o meu plano de ação. E o médico não podia adiantar, porque tem que esperar, naquela época, tinha que esperar pelo menos 38 semanas. Eu lembro que foi assim, foi por Deus, assim, eu fiz 38 semanas, daí na quinta-feira eu falei, pelo amor de Deus, médico, marca a minha cesárea, porque na segunda-feira, dia 27, eu tenho que apresentar meu plano de ação. Porque eu fiquei com medo de esperar da 39 e adiantar. Daí ele marcou na quinta-feira. Daí o previsto era sair no sábado do hospital. Não saí porque meu nenê teve icterícias, né? Ele precisou fazer o banho de luz. Daí ele ficou um dia a mais. Graças a Deus, eu saí no domingo do hospital. E daí cheguei em casa com o bebezinho, primeiro filho, o peito todo dolorido, porque não tinha descido leite, cesárea, aquele desconforto. Daí na segunda cedo, pego o bebezinho, minha mãe, meu marido e fomos lá para Londrina, onde eu tinha que apresentar o plano. Eu cheguei lá, apresentei, fiz toda a apresentação, andei devagarzinho, tudo, deu tudo certo. Consegui, fui classificada. Mas, assim, foi Deus mesmo que pôs as mãos ali no dia, porque eu entrei em contato com o concurso. Falei assim, eu tô grávida, eu vou ganhar nenê, não posso adiar, fazer... Eles falaram, não, isso aí não é justificativo. Então, se eu não fosse, eu ia perder. E deu tudo certo. Então, eu falo assim, que eu já fui resiliência, uma força de vontade já no início. Porque se eu não tivesse conseguido apresentar, eu tinha sido desclassificada. Sim, se fosse homem, nada disso teria acontecido. Desculpa aí, Júlio, que é o único homem aqui no meio da galera. Verdade. Isso, o homem não estaria numa situação como essa, Virgínia. Que linda a sua história. Eu também sou desse mesmo concurso.
E foi muito difícil, né, professora? E foi um concurso demorado, porque a gente fez a prova em 2013, não foi? Ou 2012? 2013. Só que demorou para eles chamarem a gente para a apresentação do plano de ação. Eu acho que demorou até para sair a fase da redação, né? A gente passou na prova escrita, daí depois demorou para sair a classificação da redação, depois demorou para sair a classificação para a gente poder apresentar o plano de ação. Daí a gente tinha deixado o plano feito, já tinha estudado, daí cheguei no domingo, dei uma relembrada ali e fui com a fé e com a coragem. Cheguei lá, só expliquei, falei assim, eu não vou poder me movimentar muito, porque eu acabei de ganhar neném, não sei o quê. Daí expliquei lá, naquela época a gente não precisava colocar projetor, essas coisas não tinha, era só mesmo a explicação mesmo com o papel ali, e deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei em casa, daí minhas pernas todas inchadas, porque daí eu enchei, né, acho que às vezes nervosismo, acabei de ganhar nenê, daí eu enchei bastante, e daí depois meu leite desceu à noite, daí eu falei, olha, tudo certinho, assim, deu tempo de fazer tudo. Que legal, Virgínia, que linda a sua história. Eu passei por não se compara ao seu, mas foi no mesmo ano, eu casei em 2013, e aí ficava naquela que a prova didática ia ser em novembro, e se eu marcasse minha viagem de lua de mel, eu lembro que eu entrei em contato para saber quando que seria a prova, porque você compra antes, né? Sim. Falavam que podia ser novembro, dezembro, eu sei que foi um caos, daí eu falei, vou marcar, vou fazer o quê? Não ia perder, eu ia desmarcar a viagem, né? Faria, mas eu lembro que foi bem tenso nesse sentido, porque era muita incerteza, e a gente foi chamado só em 2015, foram 2 anos. Só em 2015, verdade? É verdade, daí a gente foi classificado, passou, mas em 2015 que a gente assumiu, né? Foi em janeiro, fevereiro, eu não lembro. Daí não demorou mais um ano e a gente foi, daí conseguiu ser chamado e já assumir. Eu sei assim, que daí eu falava pro meu médico, deixa eu tirar com 37, com 37. Ele falava, não pode, não pode. E era cesárea, né? Eu ia marcar. Ainda naquela época, eu podia tirar com 38. Porque com o meu segundo filho já não podia, tinha que esperar da 39 certinho. Sim. Daí eu ficava morrendo de medo. Imagina se eu espero 39 e eu entro em trabalho de parto. Tem tudo isso, né? E deve ser reprovada, gente. Isso é absurdo. Isso é uma... então, e daí ainda eles falaram assim pra mim, né, que eu mandei um e-mail, porque naquela época a gente não conseguia nem falar por telefone. Eu mandei um e-mail, expliquei toda a minha situação. Eles falaram ainda assim, nem se você sofrer um acidente indo, a gente não é justificativa pra poder adiar. Falei, meu Deus. Para você ver como essa questão, né? Não sei nem que nome a gente pode dar a isso, mas naquele Ganhando o Mundo que teve de professores, eu estava de licença maternidade e eu tive a minha inscrição indeferida porque eu estava de licença maternidade. E eu tinha pontuação, eu fiquei muito brava, porque a viagem não aconteceu na minha licença maternidade. Eu estava de licença maternidade no período da inscrição. A viagem deles era prevista setembro, eu já estaria com um bebê de 1 ano e pouco, tudo bem. E a inscrição, eu estava ainda de licença ou férias, eu não lembro, porque eu tinha férias, eu peguei tudo junto, né? Enfim, é isso, né, gente? Os homens não passam por isso. Sim. Né, Júnior? E é algo que a gente não pode esperar, né? Porque também não imaginava que eu ia engravidar nesse tempo, eu não imaginava que ia demorar tanto. E foi meu primeiro concurso que eu fiz. E o primeiro filho, parabéns. E o primeiro filho. Eu falo que meu filho acompanha meus anos de carreira, eu nunca vou esquecer. Tem 11 anos de carreira, porque ele fez 11 anos em janeiro. 11, a gente fez 11 porque daí ele foi chamado um ano depois. A gente foi chamado um ano depois, ele tinha 1 aninho. Ai, que legal. Parabéns pela sua história, Virgínia. Obrigada. E mostra, né, essa resiliência, né, que acaba... para a mulher pesa um pouco mais por conta dessas questões, que a gente vivencia isso, porque, como foi o caso da Virgínia, né, seria eliminada se estivesse em trabalho de parto ou em vias ali. Né? Que bom que deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Deus põe a mão ali nos momentos que a gente precisa mesmo. Sim. Ele está presente, nunca nos abandona. Amém. Mais alguém quer contar um pouquinho da sua história? Posso falar para variar um pouquinho? Pode, por favor. Vou colocar aqui na sua. Aí. Eu sou o último. Então, a questão ali era para a gente falar sobre a questão do protagonismo, né? Então, nesses anos aí de carreira, eu dou aula desde os 20, eu tenho 35, então eu já tenho um tempinho aí na corrida. E eu coloquei da seguinte forma, não sei se seria nesse ponto, mas no meu ponto de vista seria assim. Que hoje eu me entendo como um protagonista dentro da educação,
pois a cada dia que passa eu sinto inspirar e acolher os meus estudantes. Por quê? Eu sempre sou lembrado por eles, reconhecido por eles, e eu não falo no sentido apenas de educador, como eu coloquei ali, em relação aos conteúdos ministrados, mas também em relação aos conselhos, as risadas e os momentos que a gente passa juntos ali. Principalmente por ser integral. Então, no meu ponto de vista, ser protagonista não é só fazer um bom trabalho, né? Mas é você ser, de certa forma, uma referência para alguém, ainda mais dentro da educação. Pois dessa forma, a gente consegue mudar o mundo de outra pessoa. Quando eu falo o mundo de outra pessoa, é dar um norte a ela. Muitas vezes não é só no quesito um norte profissional, mas às vezes é um abraço, uma palavra, é um conselho. Então, enquanto educador hoje, eu acredito que isso seja ser, para mim, um protagonista. Porque bons todos nós somos, né? Capacitados todos nós somos, mas eu acho que quando a gente consegue, de alguma maneira, salvar um daqueles 30 ou mudar uma história, a gente se torna protagonista. Não somente da nossa história, mas de outra pessoa também. Eu vejo que os meus alunos às vezes falam assim: professor, mas por que você dá aula? Vocês não ganham bem, vocês trabalham bastante. Eu tenho uma empresa junto com a minha esposa, né? Então, por exemplo, ontem era meu dia sem vínculo, eu tava lá 8 horas trabalhando e montando, instalando e tal. E eles têm essa visão: pô, professor, mas por que você não larga e não abandona? Às vezes é pelo amor à profissão, às vezes é por você receber uma mensagem de um aluno ali dizendo que você inspirou ele de uma forma, que você auxiliou ele de uma forma. Porque se a gente for pensar somente no volume de trabalho e também no quesito salário, a gente vai fazer outra coisa, né? Então, para mim, protagonista dentro da profissão seria mais ou menos nesse caminho aí. E esse é seu filme, né? E essa seria a sua série, trazendo tua história também, ou até mesmo para um livro. E é todos os dias, né? A gente sendo protagonistas dentro desse processo. Essa inspiração, como você colocou, né, essa palavra, a Virgínia trouxe para a gente a resiliência que a gente tem que ter ali na nossa profissão, nos nossos momentos, é ser importante, como você colocou também, e ser aquela mudança, né, que a gente quer ver no mundo, que eu acho que você trouxe muito do que Paulo Freire diz aqui no seu protagonismo. Gente, temos, né, histórias de todos, o arquivo está ali compartilhado para vocês conhecerem um pouquinho também o protagonismo, de como a gente se vê como protagonista na nossa história, né, na nossa história profissional. Uns com mais emoção, né, como a da Virgínia, de quase parir durante o começo ali da carreira enquanto concursada, o Júnior trazendo um pouco da história do seu dia a dia, né, dessa emoção de ser importante, sempre se fazer, né, lembrado pelos estudantes, que com certeza faz a diferença em todos eles também. Gente, finalizando agora, olha lá, ele já deu aqui tchau pra gente. Finalizando agora aqui, vou encaminhar, então, o formulário para vocês. Vou deixar aqui para vocês, enquanto eu dou os recados finais para vocês. O formulário do Queremos Te Ouvir. A nossa turma é a turma J, Programa Paraná Integral. Temos a nossa síntese de hoje, né, em que a gente discutiu um pouco essa questão do protagonismo, projeto de vida, e aí terminamos com uma reflexão de como vocês percebe as ações futuras para que vocês consigam promover o protagonismo dos estudantes de vocês. Finalizaremos, então, com esse questionamento, né, para reflexão. Temos nosso Saiba Mais, fiquem sempre à vontade para consultá-los aqui na nossa reunião, nos slides, são os documentos, arquivos, né, links que direcionam para, né, as referências, a fundamentação que a gente utiliza. E hoje foi o nosso 9º episódio. Deixa eu tentar tirar um print, já vi que alguns já foram para o seu feriado. Espera aí, de Páscoa. 3, 2, 1. Aí. Gente, quem for terminando o formulário do Queremos Te Ouvir está liberado. Desejo uma boa Páscoa, um bom feriado para vocês, um bom descanso. Semana que vem retornamos com o nosso último encontro desta primeira temporada. Ok? Está aqui o formulário. Qualquer coisa me avisem se não conseguirem acessar.
Só me avisem aqui conforme forem saindo. Terminei, professora, vou sair. Tchau, boa Páscoa, até.